E os fenícios, eles vão ser os que vão sistematizar esses vários alfabetos, criando então esse primeiro alfabeto coeso, né? Olá, meu nome é Maria Cristina Cormichiari, eu sou professora de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um grupo cultural que a gente chama de fenícios da antiguidade. Então, queria apresentar um pouco para vocês quem são eles, como que eles estão sendo estudados hoje, qual que é a importância de se estudar esses povos da antiguidade. Então, quem são os fenícios, né? Os fenícios, na verdade, é um nome que a gente não sabe como eles se autodenominavam. Nós chamamos eles de fenícios porque os gregos assim os chamavam. As primeiras menções a esse povo da antiguidade aparecem em Homero, na Odisseia, onde então eles nos são apresentados já com uma característica marcante que até hoje o senso comum mesmo às vezes já os apresenta como grandes navegadores e grandes comerciantes. Então os gregos viam esses povos que habitavam cidades-estado, onde hoje seria uma costa que a gente chama ali no Oriente do Mediterrâneo, costa sírio-palestina. Em termos de países modernos hoje, pegaria o sul da Síria, toda a região do Líbano, até o norte de Israel. Então ali nós temos vestígios arqueológicos, temos fontes escritas que nos falam então de cidades-estados desse povo de comerciantes, de navegadores, que os gregos então denominaram fenícios. E mais para frente, também em textos gregos, vai aparecer a denominação fenícia, como se fosse, né, uma região unida. Mas podemos falar de uma nação fenícia, de um reino fenício, de um império fenício? Não, não podemos. Nós realmente falamos de cidades-estado, que vão ter então um conjunto de características que nos ajudam a pensar nesse grupo de cidades-estados e na população que ali habitava como um grupo cultural homogêneo. Então, questões de língua, eles compartilhavam uma língua, que é uma língua semítica, fenícia, compartilhavam divindades, ritos religiosos, a chamada cultura material. O que é cultura material que a arqueologia estuda tanto, né? Então, todo o conjunto de artefatos, objetos, vestimentas, utensílios domésticos, construções, maneira de construir, maneira de organizar o seu assentamento, que são essas cidades-estado. Então, todo um conjunto de dados, tanto materiais quanto textuais, porque a gente tem, não temos fontes escritas a respeito dos próprios fenícios, textos, né, que teriam chegado até nós. Temos apenas menções ou reproduções de trechos de escritos de filósofos fenícios, historiadores fenícios, em obras latinas e gregas bem posteriores. Portanto, sabemos que eles escreveram, que possuíam todo um conjunto de produção literária, mas infelizmente esse conjunto de escritos não chegou até nós. Mas o que chegou até nós é o que nós chamamos de epigrafia, que são escritos sobre materiais diversos, pedra, madeira, metal, né, que nós encontramos também a partir de escavações arqueológicas. Então nós temos esse conjunto de escrita da língua fenícia espalhado por essas cidades-estado, que nos ajuda também a pensar nesse grupo como com uma certa unidade homogênea e cultural. Eles são então conhecidos como grandes navegadores, né? Nós temos vestígios, indícios arqueológicos das suas navegações já num período chamado
Idade do Bronze, né, que tem esse nome porque a maioria dos artefatos em metal era fabricado com bronze. Podemos até dizer 1200, 1100 antes de Cristo. A partir desse momento a gente já pode falar e pensar em termos de fenícios, porque então essas cidades-estado vão começar a realizar essas navegações para além do seu litoral mais próximo ali do Mediterrâneo Oriental, e vão começar então esses navegadores a singrar o mar Mediterrâneo e alcançar terras bastante distantes. Hoje, se a gente for olhar para um mapa dos sítios arqueológicos fenícios, nós vamos ter um mapa que vai abarcar a ilha mais próxima ali da Fenícia, que é Chipre, a região do Mar Egeu, que é o território dos gregos, principalmente a ilha de Creta, avançando para o oeste, toda a costa do norte da África, onde hoje a gente tem, né, os países modernos, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos. Ali pela costa, pelo litoral, temos dezenas de sítios arqueológicos que são identificados como sítios fenícios. Pelo norte do Mediterrâneo, a partir do Egeu, a região da Sicília, a região da Sardenha e pegando toda a Península Ibérica. Eles tinham essa prática de então navegar, procurar entrar em contato com outros povos, que eles vão encontrando vários outros povos, né? Todo esse território pelo qual eles vão navegar e vão percorrer são territórios habitados, né, por outros grupos culturais. Então eles têm toda essa questão do contato e como eles vão realizar essas trocas. Nós temos alguma documentação que nos dá indícios de como essas trocas eram realizadas, e eles vão eventualmente então fundar pequenos empórios, pequenos assentamentos para realizar esses intercâmbios, pequenos, né, ter um porto, um local para atracar o navio, fazer manutenção nesse navio, enfim. Então eles vão fundando esses pequenos assentamentos, eventualmente esses assentamentos vão se tornar cidades, e eles estão então à procura dessas matérias-primas. Quando a gente trabalha com a questão da expansão dos povos na antiguidade, às vezes usa-se o termo colonização, expansão, diáspora, são sempre, isso a gente pensando fenícios, a gente pensando nos gregos, a gente até mais para frente a questão da expansão romana, né? Aí já com uma conotação imperialista, mas enfim, quando a gente trabalha com essas questões de movimentação desses grupos humanos na antiguidade ali no Mediterrâneo, são vários fatores que na verdade levaram as pessoas a se movimentar. Tem as questões econômicas, comerciais, que eu pontuei mais fortemente aqui em relação aos fenícios, mas há questões climáticas, muitas vezes mudanças climáticas levam a produções agrícolas fracas, né, que levam, ou seja, à fome, e a gente tem que sempre pensar que na antiguidade os grupos humanos eles estavam muito à mercê das questões climáticas, né? 2, 3 anos com uma safra agrícola ruim, fraca, põe em perigo, né, pode pôr em perigo toda uma comunidade. Questões demográficas, pressões demográficas, questões políticas, então sempre é um conjunto muito grande, mas o fato é, então, que esses fenícios, cujo nome, né, repito, nos foi apresentado pelos gregos, são então assim entendidos a partir dessa final da Idade do Bronze. Significa o quê? Significa que eles não existiam antes? Não, eles existiam. Algumas das cidades fenícias mais famosas ali daquela costa sírio-palestina, por exemplo, Byblos, cujo nome em fenício é Gebal, Byblos é um nome grego, da onde vem o termo livro, né? É uma cidade que as escavações demonstram que ela já começou a se formar como um assentamento no 6º milênio. Então ela tem uma longuíssima história.
de ocupações e de um adensamento, de uma urbanização, construção de muralhas, ruas, residências, templos, né, áreas de produção, cerâmica, metalúrgica, né, uma conformação de uma pequena cidade já 3.000, 2.000 antes de Cristo, bastante densa, bastante ativa, realizando muitas trocas com o Egito, enfim, né, uma cidade muito forte ali da costa sírio-palestina. Então, por que a gente fala que é fenício só a partir de 1200, 1100? Porque esse grupo todo, toda essa região oriental é entendido como semitas. Eles compartilhavam um conjunto de dados culturais, linguísticos, religiosos, enfim, com diferenciações. E a partir do final do bronze, o final do bronze no Mediterrâneo Antigo, principalmente na parte oriental, é conhecido como um período de grandes mudanças. Grandes movimentações populacionais vão ocorrer. A gente vai ter ali no Egeu a queda da civilização micênica, a gente vai ter a queda dos hititas. No Egito, nós vamos ter o faraó tendo que afastar invasões de povos que tentam adentrar. Enfim, tem todo um conjunto de movimentações populacionais, chegada de novos grupos humanos, seja por mar, seja por terra, que vai modificar bastante a ocupação de todo o território. Temos a chegada a um grupo novo cultural que é arqueologicamente bastante atestado, que é atestado nas fontes textuais, são os filisteus, que vão se colocar ali entre a costa da Fenícia, ali no sul de onde seria o Líbano de hoje e a região moderna de Israel. Temos os próprios grupos hebreus se assentando, se diferenciando também nesse período de 1100. Então, esse final da Idade do Bronze marca realmente um conjunto de modificações em termos de determinação de fronteiras, de novos territórios, novos grupos culturais chegando, como os filisteus, algumas cidades importantes são destruídas, impérios importantes são, tem um momento de baixa, seja, por exemplo, o egípcio realmente de término, como os hititas, e daí, depois do bronze, o que vem? Vem a Idade do Ferro, né? Então, quando é o ferro, se ganha a capacidade técnica de trabalhar com o ferro, que é um metal muito mais duro, a extração do ferro é mais difícil e o trabalho metalúrgico com ele é mais difícil, mas o ser humano ganha, né? Vai adquirindo, a partir de, obviamente, é sempre a partir de tentativa e erro, né? Vai ganhando a experiência para trabalhar com esse metal mais pesado, mais duro, que ao mesmo tempo permite a fabricação de objetos outros muito mais duráveis do que o bronze, que é muito mais maleável. Então, essa virada do bronze para esse momento posterior, que é essa Idade do Ferro, marca, então, todo um conjunto de modificações importantes ali pelo Mediterrâneo Oriental e marca, então, esses fenícios. Na Idade do Bronze, essas cidades-estado, elas vão, então, se fechar, né? Vão manter essa cultura semita entre elas, vão criar como que um bloco. E esse bloco, ele é percebido, então, pelos estrangeiros, né? Pelos gregos, posteriormente pelos assírios, vai aparecer na Bíblia, no Antigo Testamento. A gente não sabe como os fenícios se entendiam, se entendiam até eventualmente como uma nação, como uma coisa mais unida. Isso não sabemos realmente, né, do ponto de vista deles, como eles se viam, mas sabemos sim que todo um grupo de outros povos antigos percebiam ali uma certa unidade, que, como eu falei, então vão sair navegando pelo Mediterrâneo, vão conquistar então vários territórios pelo Mediterrâneo, vão fundar cidades muito importantes. Entre elas eu marco duas: Cartago, no norte da África, e Cádiz, na Península Ibérica. Cartago, então, vai ficar, vai ganhar vida
histórica, historiográfica própria, porque Cartago vai se tornar uma cidade extremamente potente ao longo dos séculos VII, VI, V, IV, e vai acabar controlando todo o território ali do Mediterrâneo Ocidental, não de uma maneira assim como formando um império com dominação de exércitos, mas ela vai ter um controle político, um controle econômico sobre os outros assentamentos fenícios ali do Mediterrâneo Ocidental, vai se tornar uma grande cidade muito rica, bastante poderosa. A gente conhece mais Cartago a partir das guerras púnicas, né? Então, quando Cartago vai entrar em choque com Roma, que vai estar também iniciando o seu processo de expansão no século III. E aí vamos ter 3 grandes guerras, as 3 guerras púnicas, que vão terminar com a destruição total de Cartago e com a ascensão do Império Romano, né? O início da anexação de territórios para fora da Península Itálica. E aí começa essa, né, uma outra história, que é a história do Império Romano. Para encerrar, o que eu gostaria de lembrar, então, a questão do alfabeto. Né? No senso comum, a gente tem que os fenícios inventaram o alfabeto esse que depois vai ser apropriado pelos gregos primeiro, depois pelos latinos, né? Que vai acabar então até derivando os alfabetos modernos que possuímos hoje, sendo que o acréscimo que vai ser feito em relação a esse alfabeto fenício, a inclusão das vogais, por ser uma língua semita, que de hoje deriva, por exemplo, o árabe, não há a grafia da vogal, né? A acentuação na consoante marcando o som da vogal, mas não há uma grafia, uma letra para a vogal. Então, esse primeiro alfabeto fenício são as letras consoantes, né? Consonantes, perdão. Bom, eles não inventaram o alfabeto, né? Existiam vários proto-alfabetos rondando ali aquela região oriental, e os fenícios, eles vão ser os que vão sistematizar esses vários alfabetos, criando então esse primeiro alfabeto coeso, né? Eu queria marcar isso, né? Essa ideia da invenção, quer dizer, eles não inventaram do nada, né? Eles aí reitero a questão que eles, no fundo, esses fenícios, então, são esses povos dessas cidades-estado do litoral, ali da costa sírio-palestina, que vão guardar bem essa cultura anterior semita, dessa ocupação já ao longo de toda a Idade do Bronze. E uma das provas, se a gente quiser falar dessa questão, é o fato deles terem, então, sistematizado todo um conjunto de marcações, sistematizando, criando, então, esse primeiro alfabeto organizado, né, do começo ao fim, que a gente vai ter e que vai ser, então, transmitido posteriormente para os gregos, e não é à toa que os gregos denominavam o alfabeto Phoenike Grammata, né? Então, letras fenícias. E é isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês sobre os fenícios. Eles são um povo, então, ainda um tanto misteriosos para nós, porque, de novo, pelo fato da gente não ter muita fonte escrita, então a arqueologia é a grande fonte de documentação sobre esses fenícios, espalhados ali pelo Mediterrâneo, tão importantes nos contatos com gregos e depois com os latinos, com vários outros povos habitando o Mediterrâneo, e eles têm sido cada vez mais estudados nas últimas décadas, né? Nós temos uma produção recente muito rica, o conhecimento acerca deles está cada vez mais instigante e volumoso, permitindo que nós possamos ter uma compreensão cada vez maior sobre eles, apesar das dificuldades, e essa compreensão realmente nos tem sido dada pela arqueologia. Muito obrigada.